Olá, essa é a aula de Banco de Dados 1 sobre modelo relacional. O modelo relacional é hoje o modelo de dados que serve de base para a maioria dos SGBDs existentes no mercado. E, portanto, é o modelo de dados mais utilizado para a representação de bancos de dados hoje em dia. Lembre-se que o modelo de dados é um conjunto de conceitos que é usado para representar os dados. Nesse caso, o modelo relacional é um desses modelos. Não confundir nunca o modelo relacional com o modelo de dados de relacionamento. O modelo relacional ele é simples, tem uma estrutura uniforme, e uma das suas grandes vantagens é que ele é baseado em conceitos matemáticos da teoria de conjuntos. Ele foi criado por Edgar Code e foi desenvolvido dentro da IBM, o código também era da IBM, por Chris Date e entre outros. O modelo relacional ele inclui um conjunto de operações sobre bancos de dados que é chamado de álgebra relacional. Então, é uma álgebra para expressar operações sobre bancos de dados. Na prática, operações sobre bancos de dados relacionais são implementadas em sistemas gerenciadores de bancos de dados através de uma linguagem super conhecida que é a SQL ou SQL, Structured Query Language. Ela é uma linguagem bastante simples e expressiva e ela serve tanto para definição como para manipulação de dados, ou seja, ela é uma LDD e também é uma LMD padrão em diversos SGBDs existentes no mercado hoje em dia. A SQL foi proposta e foi sendo estendida ao longo dos anos e vários fabricantes foram propondo extensões para essa linguagem. Foram feitas várias tentativas de padronizar, mas na prática os fabricantes acabam implementando seus próprios dialetos dessa linguagem. Então existem pequenas diferenças de implementação, alguns nem tão pequenos assim, da SQL em diversos SGBDs. Do ponto de vista de projeto de banco de dados, o modelo relacional ele é o alvo da fase de projeto lógico. No nosso curso a gente vai usar uma variação neutra da SQL. A gente vai, então, revisar alguns conceitos básicos, vamos olhar instruções de integridade básica, instruções de integridade avançada, e depois vamos falar um pouquinho sobre a SQL como uma linguagem de definição de dados e restrições. Então, no modelo relacional, os dados são representados em forma de tabelas, ou relações. Aliás, o nome relacional vem justamente do conceito de relação lá da teoria de conjuntos. Então, aqui nós temos um exemplo do que seria uma tabela, né? Então, a gente vê que tem as colunas e as linhas contêm os dados que estão armazenados, né? Estão representados na tabela, melhor dizendo. Um esquema, então, uma tabela então, possui um esquema que é descrito como a estrutura dessa tabela, né? Então, é basicamente o nome da tabela, os seus atributos, e mais na frente a gente vai ver que o domínio, ou o tipo de dados que cada atributo pode receber, também faz parte da definição do esquema. As instâncias de uma tabela são... A instância então, de uma tabela é o conjunto, o conjunto de dados que ela contém naquele momento, e cada linha ou tupla contém um item de dados individual armazenado nessa tabela. Então, por exemplo, nós temos aqui nesse pequeno banco de dados uma tabela produto, que tem os atributos código e nome, uma tabela insumo, que tem como atributos CODPRO, CODMAT e QUANT, e uma terceira tabela material, que tem como atributos código, descrição e código sub, né? Então, esse seria o esquema de cada tabela dessa. E aqui nós podemos ver instâncias dessas três tabelas. Então, cada linha, uma tabela dessa é chamada de uma tupla, o termo linha também é utilizado. E os atributos, para cada atributo a gente define um nome, um domínio, e eventualmente a gente define se esses atributos podem receber valores nulos.
Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, que o valor do atributo quant na tabela insumo, nessa tupla aqui, é 4. Assim como o valor do atributo CODMAT é 789, e de CODPRO é BAN1, e assim por diante. Um conceito importante é o conceito de domínio dos atributos. O domínio define o conjunto de valores que um atributo pode assumir, ou seja, o conjunto de valores que a gente vai ver como valor daquele atributo em qualquer das tuplas da relação. Existem diversos domínios implementados nos SGBDs mais tradicionais aí. A gente vai ver que tem inteiro, caractere, ponto flutuante, né, e data, e assim por diante. Não importa qual é o domínio de um certo atributo, existe um valor chamado nu, escrito dessa forma aqui, que é considerado como, na realidade, a ausência de valor ou valor indefinido. O nu ele vai ter para inteiros, para char, para float, para date, para qualquer outro tipo, para qualquer outro domínio de atributo. E é importante enfatizar que o nu ele não é valor, ele é ausência de valor. Então o nu ele não é zero, ele não é espaço em branco, ele não é um valor, ele é ausência de valor, é um valor indefinido. Se eu disser, por exemplo, que aqui em CODSUB, nessa tupla, o valor é nulo, eu estou dizendo que não é conhecido o valor, é indefinido o valor desse atributo para essa tupla. Okay? Outro conceito bastante importante no caso dos bancos de dados relacionais, do modelo relacional, é que todos os valores de qualquer atributo são atômicos, ou seja, eles são indivisíveis, certo? Isso tem uma série de implicações depois na álgebra relacional. Outro conceito importante relacionado aos bancos relacionais é o conceito de chaves. Uma chave é um conjunto de atributos de uma relação que deve ter valor único dentre todas as tuplas. Então, quando eu defino um conjunto de atributos como uma chave, eu estou dizendo que não pode existir naquela relação valores daquele atributo que se repetem em mais de uma tupla. Quem garante essa restrição é o SGBD, uma vez que eu defino no esquema um conjunto de atributos como chave. Então, ele é responsável por garantir a unicidade de seus valores entre as tuplas. Podem existir várias chaves de uma tabela, e uma dessas chaves é chamada de chave primária, e as outras são chamadas de chaves alternativas, porque a chave dessa é chamada então de chave candidata. Um atributo que faz parte de uma chave é chamado de atributo primo. A gente tem exemplos aqui, por exemplo, código, nesse caso, é uma chave. Não há duas tuplas que têm o mesmo valor de código para a tabela produto. Mesma coisa vale para código material. Aqui na tabela insumo nós temos um caso diferente. O atributo CODPRO ele não é uma chave, né? Existem valores duplicados aqui. Mesma coisa como o CODMAT também não é uma chave. Mas os dois atributos juntos, né, o conjunto de dois atributos formam uma chave, ou seja, o par CODPRO CODMAT não exibe valores duplicados em nenhuma tupla da tabela insumo, certo? Então, isso é o que está sendo exemplificado aqui. Lembro de novo que a definição de chave, do que é uma chave, faz parte do esquema, certo? Então, a gente define isso no esquema. Então, o esquema de uma relação, geralmente, a gente vai descrever da maneira mais básica como o nome da relação, os atributos com seus respectivos domínios e as chaves que a relação pode ter. Geralmente, isso é feito através de uma linguagem, que é chamada linguagem de definição de dados, ou LDD. Então, é uma linguagem usada para descrever o esquema. No nosso caso, a SQL, a SQL, a linguagem que a gente vai usar, que todo mundo usa, de fato, é, em parte, uma linguagem de definição de dados. Uma coisa importante é que, uma vez que o esquema da relação ele é definido
para o SGBD usando uma LDB. Essa definição é armazenada, né, na forma de metadados, ou seja, dados sobre os dados, no catálogo do SGBD. E aí, por diante, o SGBD usa esses metadados para garantir a consistência do banco de dados, ou seja, garantir que as instâncias respeitam o esquema, ou seja, todos os valores de um determinado atributo em qualquer tupla vão ser o domínio daquele atributo, as chaves a restrição da chave será respeitada na tabela e assim por diante. Então, isso é feito a partir da definição da LDD, certo? Então, aqui nós temos um exemplo da SQL usada como uma linguagem de definição de dados para a criação de tabelas. Então, aqui dá para ver que nós temos, então, uma tabela cujo nome é projeto, tá certo? E eu tenho aqui 3 atributos. Um atributo nome, um atributo local e um atributo nome, um atributo número e um atributo local. O atributo nome tem como domínio varchar 15. Essa sintaxe é usada para indicar que nome, o atributo nome em qualquer tupla da tabela projeto vai ter até 15 caracteres, pode ter menos. Número, int, né? Usa essa sintaxe para designar que o domínio de número é o domínio dos inteiros. E local, varchar, né? É a mesma coisa aqui de nome. Aqui na definição. Então, além disso, eu estou definindo que o domínio do atributo nome, ele exclui a possibilidade de valores nulos, ou seja, eu não posso ter nomes nulos. A mesma coisa vale para números, mas local admite nulos, já que eu não disse que admite, então que não admite, então pode admitir. A gente também está definindo aqui 2 chaves, a chave número e a chave nome. A chave número seria primário, né? O atributo número seria uma chave primária. E o atributo nome seria uma chave secundária ou alternativa. Essa é uma possível sintaxe, outros SGBDs têm uma sintaxe ligeiramente diferente, por exemplo, ao invés de unique vão usar alternate key, por exemplo. Essa aqui seria uma outra maneira de definir o mesmo esquema, ao invés que o nome dos atributos é o mesmo e a definição dos domínios é o mesmo, mas a gente está definindo explicitamente que as restrições de chave são constraints ou restrições, e elas inclusive recebem nomes. Isso é feito então na definição do esquema. Uma terceira maneira seria criar a tabela e depois alterar essa tabela para adicionar essas restrições. Um recurso que é possível de ser usado, mas não seria muito usual. Então, o que a gente viu aqui, de fato, então, só para enfatizar, foi a definição do esquema da tabela projeto, né? Ou seja, com seus atributos, cada atributo com o seu domínio e as chaves dessa tabela, ok? Na realidade, as chaves, elas são um dos tipos de de restrições que a gente tem no modelo relacional. Além disso, existem outras restrições de integridade que são chamadas de nativas. Essas restrições são 4. A restrição de domínio, né, que estabelece que todo atributo só pode assumir valores de seu domínio. A restrição de chave, que nós já vimos, não existem 2 tuplas com o mesmo valor para uma chave. Restrição de entidade. Chaves primárias não podem assumir null, valor null. Os atributos das chaves primárias não podem assumir valor null. E a restrição de valores nulos é a garantia do not null quando eu estabeleço. Então, essas 4 restrições são chamadas de restrições de integridade nativas. Lembrando que, uma vez definidas no esquema de uma tabela, essas restrições elas passam a ser garantidas pelo sistema gerenciador de banco de dados, pelo SGBD. Okay? Então, isso faz parte da definição do modelo relacional. Aqui a gente já está vendo um exemplo de um banco de dados com várias relações ou várias tabelas. Seria uma forma, de maneira informal, é um diagrama que define o esquema de um banco de dados. E aqui nós estamos vendo a definição de 1,
2, 3, 4, 5, 6 tabelas, ou 6 relações. Esse exemplo é o exemplo que é utilizado na versão em inglês do livro do El Masri e Nawat, Database Systems, Fundamentals of Database Systems. A gente vai ver daqui a pouquinho um exemplo de restrições de integridade que são diferentes daquelas nativas. Restrição de integridade referencial. Mas isso é para daqui a pouco. Por enquanto, vamos só revisar aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabelas. Aqui a chave dessa tabela é o atributo SSN, ou Social Security Number. A tabela Department tem uma chave que é DNumber. Depth Locations tem uma chave formada por 2 atributos, DNumber e DLocations. Project, PNumber. Workzone tem também aquela história de um atributo, de uma chave formada por 2 atributos. Mesma coisa acontece aqui em Independent. Essa figura mostra uma instância daquele banco de dados que a gente acabou de ver, né? Onde agora eu já tenho os valores que cada atributo assume nas várias tuplas ou nas várias linhas desse banco de dados relacional. Vou pegar aqui como exemplo a tabela Project. Okay? Ela tem aqui um atributo pname, outro pnumber, outro plocation, outro denum, onde pnumber foi definida no esquema como sendo uma chave. Então aqui temos uma tupla que é product X, number 1, location Bel Air e denum igual a 5 e assim por diante. Okay? Então temos outras linhas ou tuplas dessa tabela. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuplas ou linhas. O conjunto dessas tuplas, em determinado instante, forma uma instância dessa tabela. Então aqui eu tenho uma instância da tabela Project, que eu tenho uma instância de Depth Locations, Employee, Department, Workzone, Dependent, e o conjunto dessas instâncias forma a instância desse banco de dados relacional nesse momento. Okay? Esse banco de dados, ele além das restrições que a gente já viu, restrição de chave, restrição de nome, de entidade, restrição de não nulos, restrição de domínio, a gente também tem um outro tipo de restrição aqui. Nesse caso, as restrições são entre tabelas, né? Portanto, são chamadas, aqui o título do slide, restrições de integridade referencial. A gente consegue ver aqui que, por exemplo, aqui, essas setinhas representam essas restrições. Então, só para dar um exemplo de uma restrição, a gente tem uma restrição da tabela Employee atributo DNO para a tabela Department atributo DNumber. O que a gente está dizendo aqui é que qualquer valor que ocorra na tabela Employee no atributo DNO, ele tem que existir na tabela DNumber, no atributo DNumber na tabela Department. O contrário não precisa ser. Vamos ver aqui um exemplo. Então, dá para ver aqui, por exemplo, que nós temos aqui em Project os valores de DNum igual a 5, 4, 1, 4. Então, todos os valores de DNO aqui tem que ser valores que existam aqui. Tá certo? 5 existe, 4 existe, 1 existe. Ou seja, não pode haver nenhum valor de DNO que não seja um valor de denum. Então a gente diz que esse DNO em Employee referencia Department DNumber. Existem outros exemplos aqui. Denum em Project também referencia DNumber. A gente vai ver aqui que em Workzone SSN referencia SSN Employee e PNO referencia PNumber em Project. Nota que o nome dos atributos não precisa ser o mesmo, mas o domínio deles precisa ser o mesmo, né? Já que todos os valores, por exemplo, aqui de PNO tem que estar em PNumber, esses dois atributos têm que ter o mesmo domínio. Isso é importante, mas eles não precisam ter o mesmo nome. Uma maneira de representar restrições é usando subconjuntos. Então a gente diz o seguinte, que o atributo Department, o atributo Employee DNO
é um subconjunto do Department The Number. Project The Number é um subconjunto do Department The Number, e assim por diante. Aproveito aqui para chamar a atenção de uma restrição de integridade interessante, que é referencial interessante, que é de uma tabela referenciando a própria tabela. Esse atributo super SSN, ele está aqui para representar, para indicar quem que é o supervisor do empregado. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente está vendo que o atributo, o empregado John Smith, ele tem um SSN igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o supervisor dele é a pessoa que tem o SSN 333-444-5555, que é, vamos ver quem é o Franklin Wong, certo? Então, esse é o supervisor do John Smith. Por exemplo, o 888-66555, ele é supervisor tanto da Jennifer Wallace quanto do Franklin Wong, e ele é o James Borg. O James Borg, vejam que ele não tem um supervisor. Então, esse atributo aqui ele pode ser nulo, ele não precisa necessariamente ter um valor não nulo. Não sei que ele seja definido como. Ok? Então, nesse caso, eu tenho uma restrição de integridade referencial da tabela para ela mesma, né? Dá para ver aqui. Super SSN em employee referencia SSN em employee. Então, eu tenho aqui uma restrição de integridade referencial da tabela para ela mesma. Okay? Em SQL, a maneira de definir seria essa aqui, em SQL, né? Isso aqui seria, eu defino, por exemplo, nesse caso aqui, foreign key DNO, referência department the number. Essa definição é feita no esquema da tabela department. Então, daqui a pouco a gente vai ver isso com mais detalhe. Pronto, chegou aqui. Então, agora, na definição das tabelas, além do nome dos atributos e das chaves, eu também vou declarar as restrições de integridade referencial através desse recurso de chave estrangeira, ou foreign key. Então, por exemplo, na tabela employee, quando eu declaro os atributos, né, quando eu declaro a chave, eu também declaro foreign key super SSN, ou seja, o atributo super SSN dessa tabela referencia o atributo SSN na tabela employee, ou seja, na própria tabela. Nesse outro exemplo, a chave estrangeira DNO da tabela employee referencia o atributo thenumber na tabela department. Ok? Uma coisa importante é que no modelo relacional em SQL, os atributos referenciados por chaves primárias, chaves estrangeiras, eles devem ser chaves primárias, certo? Chaves primárias completas, ou seja, todos os atributos devem ser referenciados. Existem vários outros exemplos aqui, vou pegar mais um meio aleatoriamente. Então, criar a tabela workzone, né? Foi definida a tabela workzone. Atributo SSN, char 9, ou seja, tem exatamente 9 caracteres, não aceita nulos, PNO, int, não aceita nulos, hours é um ponto flutuante com três casas inteiras e uma decimal, uma chave primária formada pelos atributos SSN e PNO, e aí eu tenho as definições de integridade referencial através de chaves estrangeiras. Foreign key SSN referencia employee SSN, foreign key PNO referencia project PNumber, ou seja, vai referenciar o atributo PNumber na tabela PNO, na tabela project, né? Notem que a PNumber é a chave primária de project, ok? Bom, falando um pouquinho mais sobre domínios, eu não vou, obviamente, esgotar aqui, mas a gente pode definir um atributo como uma cadeia de caractere, usando essa sintaxe char n ou varchar n, string de n caracteres ou string de até n caracteres. Vetor de bits, booleano, integer, float, date, time. Lembrem que aqui, ó, por exemplo, nesse caso, o float foi usado essa anotação decimal adotada em alguns SGBDs para definir números de ponto flutuante. Okay?
Eu posso modificar esquemas. Nesse caso aqui, eu estou alterando a tabela MoveStar, adicionando o atributo phone, char16. Nesse caso, eu estou removendo o atributo birthdate da tabela MoveStar. Então, drop. Certo? Eu posso estabelecer, na criação do esquema da tabela, valores default para atributos. Então, por exemplo, eu posso dizer que gender default é interrogação, birthdate default é 00000. Eu posso, inclusive, depois da tabela criada, eu posso definir um valor default, por exemplo, na tabela MoveStar. Eu posso adicionar o atributo phone e declarar como valor default unlisted. Então, sempre que uma nova tupla dessas tabelas for criada, o valor unlisted será adicionado no atributo phone da tabela MoveStar. Ok? Só para adiantar um pouquinho, eu posso usar a SQL para manipular os meus dados, para inserir tuplas. Então, esse seria o comando para inserir uma tupla. Insert into tabela starzinho, values, e aí eu tenho o valor de todos os atributos. Nesse caso, estou inserindo 1, 2, 3, 4 atributos. Eu posso remover, o delete seria o comando de remoção. A gente vai ver esses comandos numa outra aula, mas aqui é só para adiantar um pouquinho. Então, esse foi o final essa última transparência dessa aula sobre modelos relacionais.